Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ler Lucas capítulo 6, do versículo 46 ao versículo 49. Antes que nada, vamos fazer a nossa pequena oração, agradecendo a Deus por mais um dia. Então vamos fazer a nossa pequena oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado por mais um dia, obrigado pela Tua misericórdia. E nesse momento, Pai, te pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para poder entender a Tua palavra e principalmente obedecer. Perdoa nossos pecados, nossas ofensas, Pai. Pero também ensina nosso coração a obedecer ao Senhor. Ensina nosso coração a perdoar a quem nos tem ofendido, Pai. Para que possamos estar cada vez mais perto de Ti e cada vez mais confiante que o Senhor nos protege, nos livra, nos guarda de todo mal. Tanto a nós mesmos como a toda a nossa família. Em nome de Jesus que assim seja. Amém. Então, diz assim. Essas são as palavras de Jesus que ele fala sobre a casa construída sobre a rocha. Ok? Então, vamos fazer essa pequena leitura e ver o que é que o Espírito Santo tem para nos direcionar. Diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, a gente está a falar para todos nós. Porque nós insistimos em lhe chamar Senhor, 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 se não fazemos a sua vontade, se não fazemos o que Ele nos manda. Mas sim, ora queremos fazer a nossa vontade, ora queremos seguir a Ele, mas Ele fala assim, então por que nós chamamos Ele de Senhor, se nós muitas vezes queremos fazer a nossa vontade, queremos fazer as coisas do nosso jeito? Porque se Ele é nosso Senhor, se Ele é nosso Pai, isso significa que nós temos que obedecer o que Ele nos manda. Porque eu sempre digo, e obedecer a palavra de Deus não é benefício para Deus, é benefício para nós. Porque Deus sempre quando nos diz não, é benefício para nós, porque Ele sabe que lá na frente tem perigo. Deus sempre quando nos pede algo, Ele sabe que nós podemos fazer. Porque Deus não pede nada que é impossível. Deus conhece a nossa limitação. Ele sabe até onde nós podemos ir. Então quando Deus nos pede uma coisa, não podemos dizer, não, Senhor, eu não posso. Não. Porque isso seria tomar como que Deus não? E fosse, digamos assim, ou seja, que Deus pedisse, e estivesse pedindo de nós uma coisa que seria impossível para o ser humano. Ou seja, entre tal, que Deus estivesse a mentir, digamos assim essa palavra, que Deus estivesse a mentir. Por quê? Ele não pede nada ao ser humano que o ser humano não pode fazer. Nada. Tudo que Deus nos pede é porque está no nosso alcance. E quando nós sabemos que não conseguimos fazer, aí é diferente. Quando não temos força para fazer, disposição para fazer, falamos, Espírito Santo, me dá força, me dá disposição para eu poder fazer o que o Senhor me está a pedir. É diferente. Mas agora falar que eu não posso uma coisa que Deus está a pedir na sua palavra, isso não. Porque Deus sempre quando pede uma coisa é porque Ele sabe que nós podemos. Porque o nosso Deus é Deus do impossível. Nós fazemos o que é o possível, mas Deus faz o que é impossível. Então temos que fazer atenção com isso. Deus sempre se pede uma coisa porque Ele sabe que nós podemos fazer. Ele não pede mais do que o ser humano não pode fazer. Não possa fazer, ok? Então, por isso ele pergunta, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Ou seja, terminamos fazendo a nossa própria vontade. Logo depois diz assim, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ou seja, aquele que pratica a palavra de Deus, aquele que observa e as atitudes que Jesus teve, não durante a sua passagem aqui na terra, aquele que é obediente, ele vai sendo semelhante a Jesus, semelhante a Deus. Por isso ele está a dizer, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. Quando nós começamos a ter o caráter de Deus, nós começamos a ver que já não somos essa velha criatura que éramos antes. Que já não somos essa pessoa mentirosa, essa pessoa invejosa, essa pessoa fofoqueira, essa pessoa egoísta. Ou seja, vamos ter falhas, vamos cometer pecados, é certo. Mas já tudo isso, pouco a pouco, vai incomodando. Essas malas manias vai incomodando e nós vamos deixando. Mas nós temos que entender que se tem uma coisa, sabemos que não conseguimos combater esse pecado, temos que pedir ajuda ao Espírito Santo, Ele vai ajudar. Não é falar, não, eu não consigo. Não, é que sempre que eu tento fazer, eu sempre volto a cair no mesmo erro. Não. Pedir ao Espírito Santo força. Porque tem lutas que às vezes não ganhamos na primeira batalha. Mas é a disposição
A perseverança é o que chama a atenção de Deus para vir nos dar força. Mas quando nós temos uma luta, não queremos lutar, não queremos ser perseverantes, não queremos estar aí a fazer o nosso esforço, dar a nossa disposição, é claro também que Deus também não vai fazer a sua parte. Porque ambos os lados têm que fazer a sua parte. Um relacionamento, para que funcione, ambos os lados têm que fazer a sua parte. Porque se um se desleixar, o outro também vai embora. É assim, né? Então temos que entender que o relacionamento com Deus também é assim. Se queremos ver a manifestação de Deus na nossa vida, temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é possível fazer. Outra coisa é que não temos força para fazer, aí pedimos ao Espírito Santo força, ele nos dá força e fazemos a nossa parte. Ok? Então logo diz assim: é semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo essente, bateu o ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então aqui, vemos que a pessoa que está firme com Deus, não é que não vamos ter falhas, não é que não vamos pecar. A diferença é que quando pecamos e falhamos, nós nos redimimos, falamos: Espírito Santo, me perdoe, eu pequei contra o Senhor, meu Deus, e me ajuda a não, me dá força para não cometer outra vez esse pecado, limpa os meus pecados, meu Pai, tem misericórdia de mim. Então, nós temos o espírito de arrependimento. Outra coisa, quando nós fazemos coisas erradas, queremos fugir de Deus. E aí viver uma vida pior. Não, se erramos, se fazemos algo errado, vamos nos aproximar ainda mais de Deus, para que Deus nos possa limpar, purificar, porque Jesus não veio aqui para condenar ninguém. Jesus veio aqui para salvar. Por isso, quando fazemos coisas erradas, não é fugir de Deus, mas é aproximar ainda mais dele e pedir a ele que tenha misericórdia de nós e que nos dê força para que possamos ir no caminho bom. Entende? E não voltar outra vez a cometer esse erro. Nossa tendência sempre é: errei, pequei, vou fugir de Deus. Não, pelo contrário, vou me aproximar mais de Deus para que ele veja que eu estou arrependida do que eu cometi. É isso que agrada a Deus. Porque Deus ama o pecador, porque nós somos pecadores. Somos falhos. Mas Deus não ama o pecado, é diferente. Então ele ama o pecador porque sabe que nós vamos gerar, vamos falhar em alguma coisa. Então ele vem para nos ajudar, se nós queremos a ajuda dele. Mas o pecado, Deus abomina. Deus não ama o pecado. Então temos que entender que se ele ama o pecador, não é: eu vou pecar aí, então, como eu quero. Não. Agora que Deus me redimiu, a hora que Deus me deu a força para deixar esse pecado, eu vou fazer também a minha parte. Ok? Então, Jesus aqui está a dizer que aquele que tem a semelhança de Deus, aquele que obedece a Deus, a sua casa está edificada sobre a rocha. Então veio, por exemplo, veio e o vento, veio correntes, veio muitas coisas para abalar. Mas essa casa não se deixou abalar, não se deixou afundar, porque essa casa estava edificada sobre a rocha. E nós temos que entender que quando estamos no meio da luta, se nós estamos obedecendo a Deus, nós vamos sentir a mão dele, que pode vir o que vier. Mas nada vai tirar a nossa paz. Nada vai tirar a nossa confiança em Deus, porque sabemos que Deus nos protege, sabemos que Deus vai fazer na nossa vida. Por mais que venham situações contrárias, por mais que venham tribulações. Mas para que estejamos firmes, temos que entender que tem que haver obediência. Porque é assim, eu me meto no meio de uma hora de fofoquice, não? De todo mundo aí fazendo fofoca. Eu, em vez de desviar-me, ou calar a minha boca, ou fazer de conta que eu não estou a entender nada, eu também entro dentro da lista da fofoca. O que acontece? Depois tem confusão, sai confusão. Oh, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me estão a caluniar. Meu Deus, me ajuda. Né? Como Deus vai nos ajudar se nós sabemos que estamos no meio da fofoca também? Como Deus vai nos levar a essa confusão? Como Deus vai nos levar a essa calúnia? Então, é assim. Quando nós obedecemos, Deus vem e faz a sua parte. Se Deus está a dizer, dentro da nossa casa, tem um familiar que sempre quer nos tirar o sério, sempre quer nos tirar a paz. Deus está a dizer: olha, fica caladinha, ora. Quando um familiar está alterado entre casa, não discuta com esse familiar. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, não é contra pessoas, é contra forças do mal. Então, para ter certeza que é contra forças do mal, temos que colocar em prática a palavra de Deus. Então, esse familiar está agressivo dentro de casa. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder para quebrantar todo mal. Meu Pai, repreende tudo mal. Tudo aquilo que levanta. Mas dentro de nós, o familiar não tem que ouvir. Repreende tudo aquilo
que veio para destruir a minha casa. Eu não aceito destruição dentro da minha casa. Eu não aceito brigas dentro da minha casa. Em nome de Jesus está quebrada toda maldição. E aí vamos ver a manifestação do nome de Jesus dentro da nossa casa. E essa pessoa fica calminha. Até Jesus começar a mudar, essa pessoa, desculpa, fica calminha. Mas a nossa tendência é sempre querer discutir, em vez de ficar caladinhos e orar a Deus. Meu Deus, repreende todo o mal. Em nome de Jesus, repreende todo o mal. Todo o mal seja quebrantado nesse momento. O nome de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder para quebrantar todo o mal, para calar a boca de tudo aquilo que se levantou para trazer tormento e tribulações na minha vida. E Deus vem e acalma a tempestade, assim como acalmou a tempestade com os discípulos. Mas normalmente queremos responder. No trabalho a mesma coisa. Queremos responder. Então temos que entender que ou obedecemos o que Deus está a dizer, ou fazemos as nossas vontades. Várias vezes eu também no trabalho tive que calar a minha boca, mesmo com razão, porque o que mais custa é quando temos razão. Tive que calar a minha boca e deixar que Deus trabalhasse. Não, porque isso, não. Disse, ok, eu vou calar a minha boca. Veio tipo uma colega. E nem bom dia, nem nada, estupidamente entrando pela porta da universidade, porque o cargo é um pouco mais alto que o meu. Ok. Entrou, foi para dentro, tá? Nem bom dia, nem nada, tá? Lá dentro, mas eu disse, meu pai, limpa meu coração. Lá dentro, quando chegamos para trabalhar, precisou da minha ajuda. Precisou da minha ajuda. E eu automaticamente obedeci, porque meu coração não quer ajudar. Não quer ajudar, mas automaticamente, por obedecer a Deus, eu fui ajudar. Porque entrou-se numa situação que precisava de ajuda, porque senão ia ter bronca lá com os supervisores. Mas eu não fiz a vontade do meu coração. Assim como ele está a dizer aqui. Entende? Que nós temos que ser semelhantes a ele. Então eu fui lá e ajudei. E aí também eu orei. Depois tive um outro dia também que tinha uma outra que tinha um cargo mais alto que o meu. Também estupidamente. Porque muitas vezes tem essa arrogância da nossa parte, que porque temos um cargo mais alto, queremos fazer assim, porque o nosso coração quer subir um pouco assim, para mostrar que temos autoridade. E não, isso não é necessário. Mas às vezes acontece. Tem pessoas que é assim. Então o que acontece? Toda assim, arrogante, e me estava perturbando muito no trabalho. Eu falei assim, em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder para repreender todo o mal, para repreender todo o espírito que está aqui e trazendo maldade, trazendo coisas más para esse trabalho. Em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder. Meu pai, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia também dessa pessoa, da atitude que está a ter. Misericórdia de mim por quê? Porque também o meu coração vai sujando. Então eu tenho que pedir a Deus para limpar meu coração. Por isso eu tenho que pedir também a Deus para que tenha misericórdia de mim. E aí automaticamente o comportamento dela de estar arrogante comigo e a dizer se eu preciso de ajuda para que ela me possa ajudar. Esse é o poder do nome de Jesus. Esse é o poder do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Mas só vamos ver a manifestação se colocarmos em prática, em vez de estar aí a discutir, em vez de estar aí a querer bater boca com as pessoas. E entender que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra forças do mal. É fácil dizer, não é assim, porque eu sou a vítima. Mas o difícil... Desculpa, o difícil não. Nós tentamos fazer que é difícil. Desculpa. Nós tentamos fazer que é difícil obedecer a Deus. Porque o nosso coração não quer, mas quando obedecemos, vemos a manifestação do nome de Jesus na nossa vida. Ok? Então, uma casa que edificar sobre a rocha, essa casa, é porque essa pessoa, mesmo que nenhum familiar acredite em Deus, mesmo que nenhum familiar obedeça a Deus, mas essa pessoa, como ela obedece, ela vai ver a manifestação de Deus na sua vida. Vai passar tribulações dentro da sua casa, lutas, mas ela vai ver que Deus é com ela, que Deus é com ele, que nada vai abalar a sua fé. Vai ver. As pessoas, mesmo que não gostando de ti, vão ter que ver que Deus é contigo. Então não tem bruxaria, não tem inveja, não tem uma olhada, não. Vão ver que Deus é contigo. Que vai ter momentos de tribulações, que Deus nos dá estrutura, que passamos por processo. Vai ter pessoas que vão dizer, onde está o teu Deus? Tu não és crente? Tu não acreditas em Deus? Onde está o teu Deus? Mas nós sabemos, com a confiança que Jesus... E quando vem esse tipo de pessoas, usado pelo mal, vamos falar assim, em nome de Jesus, meu Pai, coloca a minha mente conectada ao Senhor. Vamos desconectar essas pessoas. Quando uma pessoa está nos a insultar ou a nos perseguir, vamos conectar a nossa mente com Deus, orar para Deus. E isso é edificar a nossa casa sobre a rocha. Não é só a nossa casa, por exemplo, onde está a nossa família, não. É todas as áreas da nossa vida.
Porque aquele que obedece a Deus, aquele que faz a vontade de Deus, é semelhante a Deus, é semelhante a Jesus. Então o Espírito Santo guia, ela não faz suas vontades. Tudo que ela vai fazer, ela vai perguntar ao Espírito Santo. Espírito Santo, e me acompanha no trabalho. Espírito Santo, me ensina a cuidar da minha saúde. Espírito Santo, e me mostra isso, me mostra o Espírito Santo, acho que eu devo comprar uma casa nesse momento. Espírito Santo, mostra-me a casa que eu devo comprar, que eu devo alugar. Mostra-me o carro que eu devo comprar. Mostra-me se é o momento de tomar essa decisão. Mostra-me se isso. Sempre perguntando ao Espírito Santo, porque essa pessoa não vai fazer a sua vontade. Tudo que ela vai fazer, ela vai querer ter uma resposta do Espírito Santo antes de tomar qualquer decisão. Ela vai querer ter a resposta do Espírito Santo. E o Espírito Santo responde. Só não responde aquele que não obedece. Às vezes até não obedecendo, ele vem e nos mostra sinais. Só que nós não, e como estamos tão baralhados com tantas vozes, não conseguimos entender. É por isso que fala, meu Pai, abre meu entendimento. Faça-me ir conectar com o Senhor. Cala as vozes negativas que vêm na minha mente e não me deixa entender o que o Senhor quer dizer. E aí ele vem e cala as vozes. Mas nós queremos sempre ouvir o nosso coração. Não é assim, não. Vamos colocar o Espírito Santo em primeiro de tudo. Vamos ver que a nossa vida com o Espírito Santo tem outro rumo, tem outra direção. E quando vem a dúvida, não aceitamos a dúvida. Porque a dúvida o que faz é enfraquecer a nossa fé, enfraquecer a nossa confiança em Deus. Então, tudo o que nós fazemos e obedecendo a Deus, vamos ser como essa casa que foi edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha, Jesus. Jesus é a rocha. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, não tem problema que seja impossível para Deus. É só nós colocarmos a nossa parte e Deus vem e faz. Mas quando, assim como diz no versículo 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu o ímpeto da corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Aquele que não obedece, é claro que vai cair. Depois vai dizer, meu Deus, por quê? Meu Deus, o Senhor não me ouviu. Deus não é comigo. Deus não existe. Não. Por quê? Porque não quer. Porque está dizendo, aquele, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra. Uma casa que está edificada sobre a terra, vem qualquer chuva, vem qualquer vento, vem qualquer coisa e arrasta e acaba com tudo. Mas uma casa edificada sobre a rocha, que é a nossa rocha, é Jesus. Nós sabemos que não é qualquer coisa que nos abala. Não é qualquer coisa que vai vir aqui e vai fazer com que essa casa venha a cair. Não. Porque sabemos que a rocha está firmada mesmo dentro da terra. A rocha mesmo está firmada de uma forma que para derrubar uma rocha, nós sabemos que custa muito. Mas para cavar uma terra, qual custa mais? E cavar, e demolir uma rocha ou cavar uma terra? Então nós temos que entender que se nós começarmos a obedecer a Deus, vai ser benefício. Nós vamos dar frutos. A nossa família vai ser restaurada. Eu, por exemplo, por muito tempo estive dentro da igreja, mas eu, como era religiosa, eu não colocava em prática a palavra de Deus. E eu falava, meu Deus, porque o Senhor não é comigo? Porque eu pensava assim, o fato de estar dentro da igreja, Deus é comigo. Mas não. Não. Porque se eu estou dentro da igreja, amém, glória a Deus, porque aí temos comunhão com Deus, mas eu não obedeço a palavra, porque a palavra é a vida, é a palavra que dá vida. Deus está em todas partes. Temos que entender que o Espírito Santo quer habitar dentro de nós, o Espírito de Deus. Imagina o Espírito de Deus habitando dentro de cada um de nós. É isso que Deus quer. Para isso veio o Filho que morreu na cruz, para que o Espírito Santo venha habitar dentro de cada um de nós, dentro do nosso ser. Mas para que, como Deus é santo, Deus é puro, não nos está chamando para ser perfeitos. Porque vamos ter falhas. Mas o que Ele nos está a chamar é ter o espírito de arrependimento e falar, olha, eu errei, Pai. Eu falhei. Fiz errado. Me perdoe. Me ensina o bom caminho. Me mostra os teus ensinamentos. Me mostra a tua vontade. É saber que qualquer decisão que vamos tomar, tudo vamos perguntar ao Espírito Santo antes de tomar essa decisão. E Ele vem e nos mostra. Então aí sentimos que estamos sob a rocha. Nos sentimos fortes. Quando vem a dúvida, tu não vais conseguir. Tu és uma fracassada, um fracassado. Tu nunca consegues nada. Vamos falar assim, não, em nome de Jesus eu vou conseguir. Porque não é pela minha força, é Deus que me dá força. Eu tenho dias que eu estou cheio de dores que eu não consigo nem me levantar da cama. Mas eu falo assim, meu Pai, me dá força. Porque tem dores que são espirituais, não é físico. Às vezes mesmo físico, porque Jesus levou tudo que era dor, tudo que era amargura, tudo que nos oprime, Jesus levou na cruz.
Então nós quando temos, às vezes passa situação grave na nossa saúde, temos que parar e pensar. Não é vontade de Deus, não. Temos que parar e pensar como é que estamos a curar a nossa saúde, que chegamos aí. E Deus é tão misericordioso que às vezes Ele faz com que tenhamos uma pausa, um susto com a saúde, para poder entender que temos que cuidar da nossa saúde. Entende? Porque Jesus levou todas. Nós não podemos aceitar enfermidades, doenças, não. Não podemos aceitar miséria, não podemos aceitar desgraça dentro da nossa família, dentro da nossa casa, brigas, casamento destruído, filhos destruídos, todas as áreas da nossa vida destruídas. E falar, não, é a vontade de Deus. Não. Isso não glorifica o nome de Deus. Deus disse que eu vim para que tenham vida, que todos tenham vida em abundância. Então, essa vida em abundância que é primeiro, espiritualmente, trabalhando na parte espiritual, porque trabalhando na parte espiritual, o físico vai se fazer por si só. Mas o que vale? Ter a parte material, tudo. Aí, é dinheiro, é isso, é o outro, mas o espírito está aí pobre, a alma está aí a sofrer. Cheio de dinheiro, mas aí a alma gritando, pedindo socorro. E a única coisa que pode alimentar a alma é a palavra de Deus. Então, nós, se queremos que a nossa casa, em todas as áreas da nossa vida, esteja edificada sobre a rocha é Jesus, temos que entender que temos que obedecê-lo. Assim como ele falou, e por que me chamais Senhor, 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 e não fazeis o que eu vos digo? Então, é só colocar em prática a palavra de Deus para entender que Ele é conosco. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aquele que é de Deus, podem fazer qualquer tipo de maldade, não toca. Porque a pessoa, tanto nós vamos ver a manifestação de Deus na nossa vida, como também outras pessoas também vão ver, não, com ela não tem como. Porque com ela, é porque Deus sempre vai mostrar. Pessoas a falar mal de ti, Deus sempre vai mostrar. Mas por que Deus mostra? Porque Deus sabe que o teu coração está limpo. Aquele que te quer enganar, Deus sempre vai te mostrar. Antes de mesmo de te enganarem, Deus vai te mostrar. Mas por que Deus mostra? Porque sabe que o teu coração está limpo, sabe que não guarda rancor. Porque sabes que quem te defende é Deus, quem faz justiça por ti é Deus. Entende? As pessoas pensam que estão a enganar, mas o Espírito Santo já demonstra antes de eles começarem a te enganar. E tu aí ficas a olhar para eles como assim, não, pensam que estão a me enganar, mas meu Deus me guarda, Ele me livra de todo mal, porque eu estou baixo do esconderijo do Altíssimo. Então aqui eu descanso. Nenhum mal me tocará, nem a mim nem a minha família. Não, Sandra, que a minha família ainda não crê em Deus. Não. O fato de tu crer em Deus é suficiente para que a tua família esteja protegida. Deus vai transformar toda a tua família. Porque Ele diz, eu e minha casa serviremos a Deus. Então vamos confiar na palavra dEle. E obedecer para que cada um do familiar venha a seguir a Cristo. Porque não é na força do nosso braço. Quem convence é o Espírito Santo para que cada um venha a se converter. Porque enquanto estamos aí a puxar esse familiar, não, tens que acreditar em Deus, não, isso é pecado, isso é pecado. Esse familiar vai continuar aí, nas trevas. Mas quando entregamos a Deus esse familiar, Deus nos dá a direção e sabedoria como saber como tratar com esse familiar. E Deus transforma. Porque eu era assim, eu queria transformar todo mundo dentro da minha casa. Todo mundo para mostrar que tem que seguir a Jesus. Mas eu não praticava o que Deus mandava. Então, vamos ser mais observadores e menos faladores. E vamos ver a manifestação de Deus na nossa vida. Causas que às vezes parecem difíceis, ora a Deus, peça ao Espírito Santo. Ele vai colocar pessoas adequadas no teu caminho para te ajudar. Mas temos que entender que, se queremos que a nossa casa esteja fundada sobre a rocha, temos que entender que a rocha é Jesus. É Ele que dá firmeza, Ele que dá força no dia mau. Porque Ele disse que na nossa fraqueza é onde o poder dEle ou seja, onde Ele vem nos fortalecer com o seu poder. Ou seja, que nós não temos nenhuma força. É Ele que nos dá essa força. Como eu estava comentando, tem dias que eu tenho dores, mas eu falo, meu Pai, me levanta, me dá força, me dá força. É Ele que me dá força, porque se é por mim, se é pela minha vontade, eu fico na cama, porque não posso nem me levantar. Mas é Ele que me dá força, e aí onde nós vamos ter experiência com Deus, que vamos entender que a força não vem de nós, que vem dEle. Mas é mais fácil assim, ai, que eu não consigo, eu tenho preguiça, toda essa coisa. Porque quando reclamamos e murmuramos, ficamos ainda mais cansados. Sabe esse dia que descansamos pode ser 8, 10 horas, mas levantamos cansados? É porque murmuramos. Porque estamos aí sempre a murmurar, a criticar, a reclamar. Mas quando eu falo, meu Pai, tenho muita coisa para fazer hoje, mas me dá força. Ele dá. Meu Pai, não tenho força para ir para o trabalho, mas me dá força. Ele dá. Meu Pai, eu não sei nem como fazer isso, mas me dá sabedoria para eu criar meus filhos. Me dá sabedoria para eu poder restaurar meu casamento. Me dá sabedoria para eu saber administrar minha vida financeira. E por aí vai.
Então as áreas da nossa vida, ele vem e dá. Mas é mais fácil dizer que não tem solução. É mais fácil dizer que meu problema é pior que de todo mundo. Então eu fico lá no deserto, eu fico lá estancado. Mas quando eu entendo que o nome de Jesus é poderoso para quebrantar todo o mal, que ele já levou todos os males, que ele me pode ajudar, então aí nós começamos a ver a manifestação de Deus na nossa vida. Ok? Não aceite miséria, não aceite dores, não aceite família destruída, não aceite saúde destruída, não aceite nada que é negativo. Tudo entrega a Deus e peça a Ele sabedoria para saber lidar com essa situação. Ele vai dar. É só colocar em prática, porque aqui ele diz assim, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra. E a casa sobre a terra sabemos que não tem estrutura, a casa sobre a terra sabemos que a qualquer momento, tudo leva. Se os outros me dizem, vai por aqui, eu vou por aqui. Se os outros dizem, não, esse está mal, eu vou por aqui. Se o mundo me critica, aí já o meu dia estragou. Se o mundo não... ou seja, não temos equilíbrio, não temos domínio próprio, não temos vontade própria. Ou simplesmente estamos dependendo dos outros para sentir emoções, para nos sentir bem ou para nos sentir mal. Eu, por exemplo, eu me adaptei agora assim, com Deus. As pessoas podem nos magoar, mas somos nós quem decidimos como vai ser a nossa reação. Se queres ver mudança nesse familiar que sempre está aí arrogante contigo, quando começar a tarde, começa a orar dentro de ti, em vez de discutir com ele. Começa a ficar caladinho, caladinha. E vais ver a manifestação de Deus na tua vida. Essa pessoa que não pedir perdão, vai começar a pedir perdão. Porque vai haver mudança em ti. Porque primeiro tem que ter uma mudança em nós para que o outro possa mudar. Não é esperar que o outro mude para nós depois vir a mudar. Então o que é que eu faço? Tomei essa decisão. Tu podes falar mal de mim, podes me criticar, podes falar palavras para me magoar. Mas eu de imediato peço ao Espírito Santo para limpar o meu coração, para ter misericórdia de mim, do que eu senti, e também para ter misericórdia da pessoa também que quer me machucar. E automaticamente eu tomo minha decisão. Eu fico remoendo essa mágoa do que essa pessoa me fez e eu fico amargada e essa pessoa continua a sua vida, ou eu peço ao Espírito Santo para limpar meu coração e eu continuo a minha vida e essa pessoa continua a sua vida e já está. E é o Espírito Santo quem vai restaurar, é o Espírito Santo quem vai dar a direção e mostrar quem está errado, quem está certo, é o Espírito Santo quem vai fazer com que o outro venha pedir perdão. Temos que entender isso. Mas para que isso aconteça na nossa vida, temos que colocar em prática. Então eu optei de não discutir, ficar caladinha, mas caladinha orando com Deus, pedindo a Deus direção, orando, repreendendo no nome de Jesus e vendo mudança nessas pessoas. Então eu hoje não vou irritar porque o outro me quer fazer ficar irritada, ou me está insultando, ou me está caluniando, decepcionando, ou desprezando, ou o que é que seja. Não. Eu sou quem decido se Jesus limpa meu coração e eu sigo a minha vida, ou eu fico com o rancor dessa pessoa e fico amargurado também. É a nossa decisão. E acredita, quando limpamos nosso coração de imediato, Deus vem e faz justiça, Deus vem e coloca tudo no seu lugar. E esse familiar, essa colega de trabalho, tudo vai indo no lugar. Mas por enquanto queremos discutir, vamos ficar lá. Vamos ficar lá. Amargurados, depressivos, ansiosos. Então, isso é uma pessoa firmada na rocha. Aquele que depende do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Aquele que é semelhante, tem atitudes semelhantes a Jesus. Não vamos ser perfeitos. Continuaremos a falhar, continuaremos a pecar, porque somos pecadores, somos falhos. A diferença é que quando acontece isso, é pedir perdão a Deus, misericórdia, e pedir a Ele que nos ajude a não cometer mais esse pecado. E se voltarmos a cometer outra vez, é sempre chegar ainda mais perto de Deus, pedindo misericórdia até vencer esse pecado. Mas não é fugir de Deus, ok? Vamos fazer a nossa pequena oração, agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, te agradecemos por mais uma direção. Te pedimos que nesse momento o Senhor não nos deixe esquecer essa direção, essa palavra que o Senhor nos deu hoje, Pai. Em nome de nosso Jesus Cristo, Pai, te peço nesse momento, retira de nós toda a falta de perdão, tudo aquilo que tem atrasado a nossa vida, meu Pai. Abra nossos olhos espirituais para que possamos ter entendimento a cada palavra que o Senhor coloca dentro do nosso coração, meu Pai. Nesse momento também eu oro, se existe alguma pessoa que está aqui deprimida, caída, Pai, que pensa que a sua vida não vai avançar, que pensa que a sua vida é só derrota. Meu Pai, levanta o caído, meu Pai.
Meu Pai, não deixa ninguém aqui sair sem salvação, sem libertação, mas sim que seja o Senhor, meu Pai, a trabalhar dentro de cada um de nós, a trabalhar no nosso coração, meu Pai. Liberta, restaura, cura, meu Pai. Sara essa ferida, arranca essa falta de perdão, meu Pai. E hoje que haja uma renovação, que essa pessoa comece a colocar em prática a Tua palavra para poder ver que o Senhor é vivo, que o Senhor caminha a verdade e a vida, que o Senhor faz milagres, que o Senhor faz coisas grandes, mas para aqueles que obedecem, porque senão não tem como, meu Pai. Faz que essa pessoa venha construir a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, e não sobre a terra, que qualquer coisa abala essa pessoa, qualquer coisa faz com que essa pessoa se sinta decaída, derrotada, mas não, meu Pai. Dá força, dá vida a essa pessoa, porque a Tua palavra é água viva, a Tua palavra é o que restaura. Então, em nome do nosso Senhor Jesus, que essa pessoa hoje possa sair daqui fortalecida. Amém, que assim seja. A paz do nosso Senhor Jesus. E lembre, é colocar em prática, porque se nós ouvimos o que Deus quer falar conosco e colocarmos em prática, vamos ver a mão de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe.